Bom, vamos lá. A gente vai, como o tempo é curto da live, é coisa de 1 hora, mais ou menos, a gente acha. Tem algumas perguntas que a galera mandou pra gente, que a gente tá recebendo bastante aí desde que a gente começou esse rolê de Instagram. Oi, Aninha! Então, a gente anotou algumas coisas aqui pra vocês, pra falar pra vocês aqui, tá? A principal pergunta que a gente recebeu foi como que a gente veio parar num veleiro, como que começou tudo isso. Essa é a pergunta principal que a gente recebe. Josão quer fazer uma pergunta? Peraí, Josão, eu já vou adicionar você aí. Bom, essa é a pergunta básica que a gente recebe. Por que a gente resolveu morar no veleiro? Bom, basicamente é o seguinte. Desde que a Andresa e eu começamos nosso relacionamento, a gente sempre viajou bastante. Então a gente sempre pegou carro, foi pra praia, mergulhar, sempre gostou de ir pra ilha, esses lugares assim. Então foi passando o tempo, a gente trabalhando, mas a gente nunca tinha ligado essa história de morar num veleiro e velejar e viajar. Apesar de a gente saber que existia, a gente nunca tinha ligado isso à nossa vida. Mas a gente foi viajar um dia pra praia, um feriado, coisa assim. E eu tava sentado na praia e comecei a ver os veleirinhos passando e tal. Aí eu vi um casal passando num veleiro para ir para um porto. E aí eu falei assim, nossa, legal, né? Em vez da gente alugar um apartamento ou ficar em camping, que é o que a gente fazia na maior parte das vezes, eu comecei a olhar pra gente ficar no Airbnb, num barquinho. Pelo menos a gente tava dentro da água, é fácil de mergulhar, você já pulou do barco dentro da água e tudo mais. E aí eu comecei a pesquisa e comecei a ver que tinha gente que morava a bordo, que tinha todos os recursos que você precisava, tem cozinha, tem banheiro, tem tudo que você imaginar, tudo que a gente tem numa casa em escala menor a gente tem. E aí a gente começou a estudar, começou a ficar interessante a história, pô, é possível, como que a gente vai fazer? E daí, dessas pesquisas que começou a vontade, falou, pô, encaixa em todas as caixinhas que a gente gosta de viajar, eu não consigo ficar parado. O pessoal aí, a maior parte deles sabem que eu sou hiperativo, então O barco exige muito trabalho, sempre manutenção, né? Tudo. Exato, o barco não deixa a gente parar. Todo momento ele tá pedindo alguma coisa, ou seja, manutenção de vela, de casco, de motor, parte elétrica, Limpeza hidráulica. em geral, porque não pode ficar com sal aqui, o sal estraga muitas coisas rapidamente. Então, essa é mais uma caixinha, porque, pô, não ficaria entediado. A gente consegue viajar, tem um ditado popular que diz que velejar é o jeito mais caro de conhecer o mundo de graça. E a gente está concordando com essa frase. Mas completaria todas as caixinhas pra gente. A gente consegue viajar, a gente nunca gostou muito de aeroporto, daquelas filas, não sei se tem quem gosta de aeroporto, fila, voo, preso dentro do avião, aquela barulheira toda de motor de avião em viagem. Então a gente consegue estar próximo à natureza, a gente consegue velejar, a gente consegue mergulhar. E a gente consegue levar a nossa casa junto. Não precisa fazer mala, um monte de coisa. Apesar de ter uma preparação, sempre que a gente vai fazer uma travessia, tem que amarrar tudo, porque o barco balança muito. Mas a gente vai com a nossa casa junto e é mais confortável até. Exato, a gente não tem que chegar lá e desfazer mala, a gente não tem que chegar lá e procurar hotel, a gente não tem que chegar e procurar onde a gente vai comer, tô com fome, o restaurante é bom, não é, a comida é boa, não é, caro, não é. A gente está com a nossa casa, então a gente consegue sair para passear, explorar o lugar, consegue ir para restaurante e tudo mais, mas sem aquele desespero de quando você chega numa viagem, que você está todo perdidão e fala, pô, tô preocupado com as minhas coisas no hotel, ao mesmo tempo eu tenho que achar um lugar para comer, o que eu vou fazer? A gente não tem isso. A gente tem a nossa casa e a nossa dinghy, que é o nosso botinho auxiliar, é o nosso carro. Então, quando a gente chega a algum lugar, a gente pega o nosso carro, vai, faz a parte do procedimento, do check-in e tudo, e depois a gente volta para casa. Tá tudo certinho. Mas basicamente como a gente começou, é isso. A gente morava em Campinas, trabalhava segunda, sexta, às vezes sábado, domingo, eu, né? De vez em quando ia viajar e a gente já tava ficando um pouco cansado já dessa vida e estressado, imaginando assim, meu, será que a vida é só isso?
não tem um jeito de aproveitar ela melhor e fazer acontecer, ganhar seu dinheiro e aproveitar a vida enquanto você... Conseguir fazer as duas coisas. Para quem não sabe, a Andresa é farmacêutica e quando a gente decidiu que a gente iria por esse caminho, que a gente foi atrás do que precisava e tudo mais, ela estava trabalhando numa indústria, uma indústria farmacêutica próxima a Campinas, e eu sou consultor financeiro, então eu estava com um contrato com um grupo econômico e a gente estava bem, a gente não tinha do que reclamar, a gente estava seguindo nossa vida bem, a gente tinha nosso carro, nossa casa, tá tudo certinho, então foi meio que estamos cansados do jeito que a gente está vivendo, o que a gente pode fazer diferente que a gente consiga aproveitar, para ter mais tempo, para conseguir estar mais junto também, porque a gente se via muito pouco nesse período. Os horários eram diferentes, ela trabalhava por escala, então ela chegava em casa às 3 horas da manhã e eu saía de casa às 7 horas da manhã. Então estava difícil da gente se encontrar. E aí a ideia do barco é mais um ponto que encaixou certinho nisso. Lógico que a gente precisou de uma preparação, foram... entre a ideia e a compra do nosso primeiro veleiro foi aproximadamente 3 anos, com a pandemia no meio aí. Então a gente começou a se preparar no Brasil, pensar, estudar e tudo mais, que é uma das perguntas que a gente tem aqui, por que a gente comprou o barco fora e não comprou o barco no Brasil. Então eu vou falando e aí a gente vai entrando em alguma das perguntas. Bom, a gente tentou, nosso primeiro tentativa, a primeira ideia foi comprar o barco no Brasil. A gente conseguiria manter os nossos trabalhos, mudar para uma praia, entendeu? Ela conseguiria procurar alguma coisa na área dela, próxima à praia ou online. Eu conseguiria continuar com o meu trabalho online, vamos dizer assim, mas indo semanalmente ou mensalmente para o escritório. Então a gente procurou o Brasil. O problema do Brasil os preços são muito altos. A indústria náutica no Brasil ela parou um tempo atrás, então a gente não tem tantos barcos produzidos no Brasil. E com isso o preço vai lá em cima, oferta e demanda. Então a gente começou a estudar e se a gente fosse tentar ir no Brasil, isso levaria muito mais tempo para a gente conseguir alcançar nosso objetivo. Então a gente começou a procurar, nós já tivemos a experiência de morar fora, a gente morou... Falar que é muito caro para o nosso orçamento. Para o nosso orçamento, lembrando que a gente é quebrado. Então, para o nosso orçamento estava muito acima. Na verdade a gente teria que se preparar muito mais tempo e a vida no Brasil não nos permitia fazer isso. E em 2015 nós fizemos um intercâmbio para a Irlanda, foi a primeira... vamos dizer assim, a primeira grande mudança que a gente fez. A gente queria viajar, mais uma vez, eu tinha acabado de terminar a faculdade, a gente estava meio cansado, também estressado. Vamos visitar alguns amigos que moravam fora. Esse era o primeiro plano. Começamos a estudar e isso virou um intercâmbio de 1 ano. Vendemos tudo, vendemos geladeira, fogão, entregamos casa alugada, a Andresa tinha o carro dela, eu tinha o meu, vendemos tudo, compramos euro, parcelamos o curso e vamos embora para a Irlanda. Escolha da Irlanda foi porque lá a gente podia trabalhar e estudar ao mesmo tempo, então a gente conseguiria ir e se manter com o dinheiro de lá sem ter, porque a gente não teria renda se a gente não estivesse trabalhando. Então a gente foi, passou 1 ano lá, viajou bastante, conheceu bastante. Isso talvez mudou bastante a nossa cabeça, esse período de viagem que a gente passou. Voltamos para o Brasil e aí sim a gente começou, eu abri empresa, a Andresa trabalhando na indústria e aí veio a ideia do barco. Então quando chegou esse ponto de falar que no Brasil não daria, o que podemos fazer? Vimos que na Europa tinha mercado e não tinha, seria a ideia de um veleiro menor, mas a gente poderia começar. Fizemos a Arraiz no Brasil, na parte de habilitação, que é a primeira habilitação que precisa no Brasil. E aí a gente decidiu, falou assim, não, vamos parar o processo por aqui e vamos voltar para a Europa. Já conhecia gente lá, já tinha amigos, seria um pouco mais fácil. E falando um pouquinho mais de inglês, que ainda continua ruim, mas agora a gente arranha um pouco mais. E ficamos 1 ano trabalhando. A intenção foi trabalhar mesmo, então a gente ficou trabalhando quase todas as oportunidades que a gente tinha.
e trabalhar longas horas lá, eles pagam por hora, então eu trabalhava, no verão, a gente estava numa cidade pequena, tinha dias que eu trabalhava 16, 17 horas no dia, no pico do verão. E a Andresa também, sempre que possível, trabalhando. E aí a gente juntou toda a grana, a gente não saía, a gente ficou realmente focado no projeto. No final do ano, quando chegou o inverno lá, tudo estava fechado nessa cidade, a gente resolveu fazer a habilitação. Já estou entrando nas perguntas aqui, tá, gente? A gente resolveu ir atrás da habilitação. O que na época, pela informação que a gente tinha, parecia ser uma coisa muito importante, vocês precisam, não tem jeito. Então a gente foi atrás disso. Para o Brasil sim, e a gente foi atrás disso. Então a gente pegou, entre custo-benefício, a gente ia fazer isso no Reino Unido, por preço de estadia e tudo mais no Reino Unido, e as promoções que a gente foi achando, acabamos indo para a Tailândia. Atravessamos o mundo e fomos para o outro lado do mundo, para a Ásia, para fazer nosso curso. E, por incrível que pareça, ficou mais barato do que viajar da Irlanda para o Reino Unido e fazer o curso lá. A gente ficou 30 dias lá, foram 30 dias, o curso é intensivo, então é todos os dias de curso, você fica embarcado no curso. Então toda a parte teórica, ela é meio que teórica e prática. Tem a parte teórica já no veleiro, né? Já no barco, já tem a parte teórica e já faz a prática. Exato. Já para preparar você para a prova, que é uma prova internacional também. Esse foi um dos motivos que a gente passou esse 1 ano se preparando, melhorando o inglês e também estudando. Então, quando a gente fez esse curso, a gente já tinha estudado bastante para chegar lá. E aí a gente conseguiu colocar em prática. Tem a parte de sinalização, a iluminação noturna, para você identificar qual veleiro, qual embarcação que é. Então a gente saía realmente para velejar à noite lá e analisava essas luzes, e isso tudo ajudou a gente... Quando a gente teve a ideia de comprar o barco, a gente não sabia... quase nada, praticamente, de barco. Nada. Eu sou do interior de São Paulo, os dois somos do interior de São Paulo, de Jaú, ele de Campinas, e a gente só via praia para passear mesmo. Não tinha passeio de barco daqueles que você compra e vai. Nossa experiência com embarcação antes de tudo isso era quando a gente pegava a escuna nas praias e ia para passear, ou quando a gente ia pescar com alguns amigos nossos, que era um barquinho pequenininho, um motor de polpa. É o motor que a gente tem hoje na nossa dinghy, mas nunca tivemos assim num veleiro antes. O primeiro veleiro acho que a gente entrou foi nos cursos, os cursos. Foi já durante o período. A gente nunca tinha entrado no veleiro antes de ter a ideia, então a gente não sabia como funcionava. E embarcação também, sempre embarcação pequena e sempre como passageiro, nunca como tripulação ou coisa do gênero. Bom, fomos para Tailândia, fizemos esse curso por lá, aí lá a gente tirou a nossa habilitação de skipper, né, que é a capitão de mar aberto. A Andresa e eu temos essa certificação, a certificação de rádio, VHF, e a gente tirou uma certificação de proficiência que chama ICC, que ela é mais solicitada na Europa. Então a gente tem o Yacht Master, que é... Todas as certificações são reconhecidas internacionalmente. Então o Yacht Master ele é mais focado nos Estados Unidos, porque uma das ideias era a gente estar no Caribe e tudo mais. O ICC é um exame de proficiência que é mais aceito na Europa, tá? Que também era uma das nossas opções, e também é aceito na Polinésia, que também era uma das nossas... uma das nossas waypoints que a gente quer chegar lá. E aí a gente tirou a certificação de rádio também, VHF, que é importante, você precisa ter essa certificação, é obrigatório. E aí a gente aproveitou de Lambuja e já tirou a nossa certificação de mergulho por lá também. Já que estávamos lá, é um dos melhores lugares do mundo para mergulhar e é muito barato, a gente resolveu tirar a certificação de mergulho por lá também. Então a gente, beleza, acabamos esse 1 ano de trabalho, fizemos o primeiro passo, que foi certificação. Estávamos certificados. E agora? O que a gente vai fazer? Agora a ideia é trabalhar para o barco. Voltamos para a Irlanda, voltamos para o mesmo lugar. A gente passou o Natal e o Ano Novo, a gente foi em novembro para a Tailândia, a gente chegou no finalzinho de dezembro. A gente passou o Natal e o Ano Novo com a família da Andresa no Reino Unido.
E chegou a hora de voltar para casa, vamos lá, começar de novo. Agora a ideia é dinheiro para comprar o barco, certo? A gente chegou em janeiro. Deu poucos meses, já entrou a pandemia, já teve. A gente não conseguiu trabalhar, na verdade, foi essa, porque como a gente estava numa cidade pequena, tava tudo parado. Fora da temporada, tudo para lá na cidade, até hoje, por sinal, tudo para. A cidade chama Bundora. Então tava tudo parado. A gente estava esperando começar o verão, que é quando a gente trabalhava mais, que a gente conseguiria fazer mais horas e tudo. E aí em março fecha a Irlanda. Principalmente a Irlanda. Eles cancelaram o St. Patrick's Day, que é um feriado nacional mais importante lá. Cancelaram a Páscoa, que era geralmente quando a gente começava a trabalhar por lá. E aí, desespero. E agora, o que a gente vai fazer? Não vamos mais ter o dinheiro para comprar o barco, mudança de planos, vamos desistir do primeiramente barco. A gente pensou em adiar um pouco, mas aí a gente, resumindo a história, a gente foi para uma cidade maior, porque alguns lugares ainda estão abertos e funcionando, então alguma coisa a gente encontraria para trabalhar e seguir com o plano. A ideia foi essa. Bom, aqui a gente não vai conseguir nada até essa pandemia passar. O que a gente pode fazer? Vamos para um lugar que a gente possa fazer alguma coisa e continuar progredindo, mesmo que seja devagar, mas continua sendo um progresso em direção do que a gente quer. Então a gente mudou para Dublin. Mesma coisa, não tem muito o que dizer disso. Corremos atrás de trabalho, ligamos para algumas pessoas que a gente já conhecia por lá para ajudar a gente, achamos casa, achamos trabalho e passamos aí ralando, juntando dinheiro quase uns 2 anos, né? Trabalhando mesmo. O nosso único foco nessa época, a gente não viajou, a gente não fez muita coisa. O nosso maior foco era juntar dinheiro para o barco. E aí, no mesmo tempo, a gente já estava pesquisando barcos. Pesquisando barcos, estudando sobre barcos, entendendo como é que funciona, tudo isso. Então, quem pergunta pra gente, como é que vocês aprenderam a mexer com barco, a entender de barco? A gente foi... internet, livro, curso... Pro pessoal que teve mais contato com a gente nessa época, que eu tô vendo que tem uma galerinha que tá aí, eu tava chato pra caramba, porque é 24 horas por dia, é barco, é veleiro, eu tava lendo alguma coisa, ouvindo um podcast, falando com alguém, tentando ter o máximo de informação possível pra quando a gente chegasse nessa situação que a gente tá hoje, eu não ficasse tão perdido. E funcionou. Então eu estava lendo sobre parte elétrica de embarcação, eu estava lendo sobre manutenção de motor a diesel, sobre vela, enfim, trabalho com fibra de vidro. Tudo que eu sabia que poderia ser um problema e que a gente precisaria contratar alguém, eu tentei me preparar antes para conseguir fazer quando eu chegasse. Lógico que a prática só veio fazendo, mas... essa prática só veio fazendo, mas antes a gente já tinha esse background já de... Obrigado, Josi, eu também te amo. Eu já tinha esse background de saber mais ou menos o que eu teria que fazer. Então a gente foi, juntou essa grana, começamos a pesquisar barco, onde a gente vai achar. Vamos, Europa, Estados Unidos, o Caribe era uma boa opção pra gente, porque os preços no Caribe era mais interessante. E aí chegou o momento de escolha. Ou a gente ficava na Europa, que os preços eram um pouquinho mais altos, ou a gente pegaria um barco menor e menos equipado, mas a gente teria a possibilidade de continuar trabalhando, então a gente poderia equipar o barco e tudo mais. Ou a gente iria para os Estados Unidos, comprava um barco lá, ou o Caribe, né? Quando eu falo Estados Unidos é porque a gente fala mais de Miami e aqui já o Caribe, né? Ou a gente iria para lá, a gente conseguiria pegar um barco um pouco mais equipado, principalmente para essas latitudes, que é um barco com painel solar e tudo mais, só que a gente não teria fonte de renda. E aí a gente ficou, e agora? Como que a gente vai decidir isso? De um lado é mais segurança e de outro lado é mais arriscado. E no final aconteceu tanta coisa na nossa vida no meio do caminho que os nossos planos foram por água abaixo. Eu tive um problema, minha mãe ficou doente, a gente largou tudo, eu larguei tudo e voltei para o Brasil. Aí congelamos o projeto, tudo, só voltei para o Brasil. A Andresa foi logo na sequência, me encontrou por lá. A gente ficou 6 meses, 8 meses no Brasil, coisa assim. E aí minha mãe veio a falecer.
E a gente resolveu, e agora, o que a gente vai fazer? De novo, duas opções. Ou a gente volta para a Europa, reestrutura a nossa vida, trabalho... No meio desse caminho, desse fato que aconteceu, a gente interrompeu um pouco o nosso plano e aí a dúvida era... a gente volta para a Irlanda e continua trabalhando, juntando dinheiro e conseguindo mais recursos para o nosso barco, ou a gente pega o que tem agora e segue o plano e vê o que encontra com o preço que a gente tem, com o valor que a gente tem agora. Como diria o Cortella, né? Fazer o melhor que se tem, na condição que se tem, até se ter condição melhor para se fazer melhor ainda. Então a gente foi por essa linha. Vamos voltar, vamos recomeçar, porque isso exigiria um custo de voltar para a Irlanda, de procurar emprego, alugar casa e começar tudo de novo. Então a gente gastaria parte do nosso budget só para se restabelecer. Isso estenderia, vamos dizer assim, mais alguns meses no nosso projeto. Ou a gente vê o que a gente tem, junta tudo e fala assim, vamos fazer, vamos começar. E a gente optou pela segunda, para variar, menos confortável, é nessa que a gente vai. Só que aí a gente achou alguns barcos na França, que seria perfeito para a nossa condição. Tá na França, então a gente poderia voltar para a Europa fácil. Viajamos até a França, pegamos o voo mais barato que possível, fomos até a França, alugamos um carro e fomos na Marinha. Os barcos já tinham sido vendidos. 2 barcos que a gente tinha visto que daria certinho pra gente, estava dentro do valor que a gente podia pagar, estava numa condição legal. Chegamos lá, o francês vendeu. Tá, e agora? Vamos rodar e vamos procurar. Deve ter mais barco na França, né? Rodamos quase todas as marinas ali daquela região do Porto Napoleão, na França. Não achamos nada que se encaixasse no que a gente queria. Bom, sentado no hotel, vamos de novo. E agora? O que a gente faz? Bom, vamos desistir, vamos voltar para Irlanda, vamos parar. Não, vamos forçar um pouquinho mais. Vamos dividir para conquistar. Nesse momento, a gente decidiu que a Andresa ia para UK, ficar com a família dela, e eu ia pegar as trouxinhas e voar solo para os Estados Unidos e tentar achar o nosso barco por lá. Fiz isso, ela voltou para lá, eu peguei o voo, também sempre o voo mais barato que a gente encontrava. Fui para os Estados Unidos, aluguei um carro em Miami, na verdade foi em Orlando, né? Aluguei o carro em Orlando e rodei ali a Flórida quase toda, também as marinas. Aí a gente descobriu que o que está anunciado não é o que a gente encontra. Os barcos que a gente via que lá estava mais barato, na verdade quando você chegava para ver o barco era maquiado. O barco estava com o motor não estava funcionando, o barco estava com osmose, o barco estava com vários problemas técnicos. E eu já, pelo tempo que a gente estava estudando, eu já sabia identificar alguns deles. Então eu fiquei também uns 15, 20 dias rodando atrás de barco nos Estados Unidos, não estava dando certo, o dinheiro indo embora. Chegamos ao ponto de desistência. Não, vamos parar, vamos voltar, estamos gastando muito dinheiro, o budget do barco está indo todo na procura. Só um parênteses novamente. Em nenhum momento, a gente até tentou, mas a gente não utilizou nenhum corretor de vendas de barco, né, que a gente chama de broker. A gente não utilizou porque o barco é sempre fora do nosso orçamento, não tem... O broker ele vai colocar a taxa dele, e a taxa dele faria diferença no nosso orçamento. E aí já entra que tipo de barco a gente estava procurando. A gente estava procurando um barco mais antigo, porque os barcos mais antigos, antes dos anos 80, eles não sabiam trabalhar muito bem com fibra. Então a fibra era uma coisa nova e era barato. Então um casco de um veleiro moderno é dessa grossura, assim, são alguns centímetros. Dos veleiros antigos, eles faziam na mesma proporção de madeira, porque antes era madeira o material usado. Então, quando eles fizeram essa transição, os primeiros barcos, eles faziam da grossura de madeira, só que fibra, que é o caso do Mia. Então, é um barco que se ele tomar um tiro, a bala não passa. É muito grosso, é fibra, é muito resistente. E a gente estava indo para essa linha, vamos pegar um barco resistente, porque a gente sabe que a gente vai cometer os nossos erros. A gente estava começando. E é normal, a gente trabalha com a realidade, a gente sabe que a gente vai encalhar o barco, a gente sabe que a gente pode cometer algum erro. Então a gente quer um barco forte para a gente poder se sentir um pouco mais seguro em errar e aprender. Então isso já cortava a maior parte, já cortava a maior parte dos brokers, porque eles não querem trabalhar com barco velho, eles não querem trabalhar com barco barato, e eles não querem trabalhar com pobre.
Ou seja, a gente não tinha nenhum broker que queria falar com a gente. Então a gente saiu procurando, falando com o proprietário, Facebook, e enfim. Chegamos nesse ponto de desistência, vamos cancelar tudo, vamos voltar para Irlanda e vamos voltar a trabalhar e a gente vê como é que a gente vai fazer. A hora que a gente chegar lá e estruturar a nossa vida, a gente pensa de novo. Nesse meio do caminho teve um amigo que a gente acabou conhecendo nessas procuras, que estava com o barco dele na Guatemala, o Mazinho Ana Paula. Oi, gente, obrigado. Quer dizer, eu não sei se ainda eu tenho que agradecer vocês ou xingar vocês, mas vamos chegar lá. Aí eles estavam com o barco deles na Guatemala, eles compraram o barco nos Estados Unidos e velejaram até a Guatemala. E aí ele me falou, cara, você já está nos Estados Unidos, uma passagem aérea daí para cá é $40. Em vez de você voltar a atravessar o Atlântico, vem cá e dá uma olhada. Tem alguns barcos por aqui sim, talvez você encontre o que você está procurando. E tem os barcos mais antigos. Aí eu estava sentado no estacionamento do Walmart lá, falando com a Andresa, remarcando a passagem, na verdade, né, para voltar para Irlanda. Falei, e aí, o que você acha? Ela, ó, a passagem está para daqui 2 semanas, então vai, se não der certo você volta e vem embora. Tá aí mesmo, lá é mais barato. E aí fui. Essa é uma aventura à parte, isso aí a gente tem que contar no futuro, porque foi uma aventura, essa chegada até a Guatemala, até o Rio Doce. Procurou muito barco, foi atrás de barco pessoalmente, foi atrás de barcos que não estavam anunciados, que geralmente tem um preço melhor. É o caso do Mia. Aí a gente teve, só vou falar brevemente, depois a gente pode falar mais sobre isso em outra oportunidade, mas o Mia não é o nosso primeiro barco, a gente achou um barco na Guatemala, a gente comprou, o nome do barco era Snow Virgin, era um Morgan 38 dos anos 80. Então a gente comprou esse barco, a gente reformou esse barco e a gente apareceu uma oportunidade e a gente vendeu esse barco. E aí com o dinheiro desse barco a gente comprou o Mia. O Mia foi o primeiro barco que eu vi quando eu cheguei na Guatemala, me apaixonei pelo barco, só que ele estava fora do nosso orçamento, a gente não conseguiu negociação. Então tentei de tudo, não deu, a gente comprou o Snow, segue a vida e tudo mais. Quando apareceu essa oportunidade eu liguei para a dona do Mia e ela falou, não, tá bom, a gente consegue fazer alguma coisa. E aí a gente, opa, vamos voltar então para Guatemala e vamos buscar o Mia. E foi o que a gente fez. A história do Mia. O Mia é um Kelly Peterson, 1977. Ele teve na mesma família por vários anos. Um senhor comprou esse barco novo, ficou com esse barco durante alguns anos, vendeu. Esse barco foi para o Alasca. Ele é todo preparado para navegação naquelas latitudes. Então ele foi para o Alasca, morou no Alasca no barco durante alguns anos. E aí o filho desse primeiro senhor que comprou o barco resolveu comprar o Mia de volta. E aí ele foi, comprou o Mia de volta e deu a volta no mundo acho que 3 vezes com esse barco. E aí ele parou na Guatemala, foi para o Panamá, parou na Guatemala, casou e ele acabou falecendo lá. E esse barco ficou parado lá, a esposa dele ficou como dona do barco, né? Só que ela não veleja, não fazia nada, então o barco ficou 4 anos parado lá. E com isso, muita coisa parou de funcionar. Como a gente disse, o barco ele exige atenção diária. Então se você deixa ele, mais cedo ou mais tarde as coisas vão começar a quebrar, enferrujar, a madeira apodrecer, a água, o sal, e tudo isso acaba judiando do barco. Então por isso que a gente começou nesse projeto, vamos dizer assim, a gente conseguiu um acordo bom para o barco, mas a gente sabia que a gente tinha que enfrentar algumas coisas. O antigo dono, ele cuidava muito bem do barco, ele colocou equipou muito bem o barco, e por sorte, ele estava no Rio Doce, que é água doce, né? Não estava no mar, então isso amenizou um pouco o estrago desse tempo parado. Não teria maresia. Mas o barco, como eu disse, ele deu a volta no mundo várias vezes, então ele está equipado para isso. O problema só é que esses equipamentos eles foram parando de funcionar no meio do caminho. São antigos. Então, por exemplo, vocês viram alguns vídeos, eu estou trabalhando no gerador, a gente tem um dessalinizador, a gente tem painel solar, a gente tem tudo que a gente precisa para dar a volta no mundo. Só que a gente precisa consertar essas coisas, repor peça, alguns equipamentos a gente precisa atualizar, e é essa nossas próximas missões, né? Conseguir fazer a atualização do barco e, ao mesmo tempo, fazer
aproveitar a nossa vida, né? A gente está velejando, a gente está viajando, a gente está conhecendo lugares, pessoas. A comunidade náutica é muito, muito legal nisso. Bom, deixa eu ver aqui se tem alguém, opa, fazendo pergunta. Que tipo de pessoa você conhece durante um cruzeiro? Vamos lá. Eu acho que é muito divertido. Sim, a gente acaba fazendo umas amizades muito importantes, vamos dizer assim. As pessoas sempre são muito dispostas a ajudar, a grande maioria dos velejadores. E você acaba fazendo amizade de verdade mesmo. Você encontra aqui, daqui a pouco você muda de país, e aí daqui a pouco chega um barquinho e é uma tá comunidade assim, bem unida. Assim. Você chega num lugar, conhece, daqui a pouco parece que já conhece há anos, né? Sim, é uma sensação muito louca, porque realmente você tem a sensação que você conhece as pessoas há muito tempo e às vezes você conheceu semana passada, tomou uma cerveja e já virou melhor amigo. O exemplo de quando a gente chegou aqui em Rota, a gente chegou numa tempestade, a gente chegou com tempo ruim, mar bagunçado, vento forte, tudo parando de funcionar, o GPS parou, o nosso mapinha, o chart plotter parou de funcionar, a nossa Bimini quebrou com as ondas que estavam muito altas, quebrando em cima. Quando a gente fez o retorno aqui em Roatán, que a gente entrou num canal que aí deu uma acalmada, a gente chegou na onde a marina que a gente ia ficar, a gente jogou a âncora, porque estava muito difícil de docar o barco naquele dia. Vieram os amigos que a gente conheceu no Rio Doce, buscar a Joanne e o Bill, vieram buscar a gente na dinghy deles. A gente chegou, encontrou o Steve e a Caroline no barco deles, eles estavam com cerveja pra gente, janta pronta. Assim, a gente chegou cansado, moído, 3 dias de viagem e a gente tinha... esse é legal da comunidade, eles estavam lá, ó, tem uma cerveja gelada pra você, tem janta, relaxa, acabou, passou. Agora, amanhã o tempo vai estar bom, a gente vai docar o barco, a gente vai sair pra mergulhar, a gente vai passear, a gente vai consertar o barco, mas isso é uma coisa muito legal que a gente encontra na comunidade. Mas aí você pulou uma parte aí, desde quando a gente comprou o barco. Então, como a gente teve o primeiro barco, só voltando um pouco a história, porque não responde muito bem a pergunta de como que a gente aprendeu a mexer em barco. Quando a gente comprou o primeiro barco, ele ensinou muita coisa pra gente. Então, tudo que a gente tinha estudado, mais você, na verdade. Sou meio nerd nas coisas. Começamos a colocar em prática. Então, no primeiro barco a gente teve oportunidade de aprender em motor. Foi uma escola. Foi uma escola mesmo. E depois... Só para deixar claro, os erros eles acontecem literalmente. Nossa primeira saída com o Snow, primeira saída que a gente fez com o barco, a gente encalhou. Era lama embaixo, não teve problema, mas a primeira saída a gente encalhou. A gente viu uma sinalização, a gente cortou um caminho e a gente parou e eu mergulhei no barco, eu tava de pé, a água tava aqui, o barco enfiado na lama. Então assim, a gente teve que aprender a lidar com a situação no momento. Como que eu desencalho um barco? Como que eu faço? Aí a gente conseguiu usar toda a teoria que a gente tinha estudado e a gente conseguiu desencalhar, ancoramos, passamos uma noite lá. Mas assim, os erros acontecem. E pra estar aqui nesse cenário que a gente tá, fazendo as coisas que a gente faz, a gente percebeu que todo mundo comete erro. Tem velejador, amigos nossos, que com mais de 70 anos. Na verdade, nossa faixa etária de amigos velejadores é 60+. E eles mesmos falam, a gente continua cometendo erros, porque errar é humano. Então, tem que estar disposto a isso. Cada vez que você faz uma travessia, cada vez que você sai, nunca é igual. Ela é sempre diferente. Então, você pode esperar, pode se planejar para tudo, mas geralmente as coisas não saem como planejadas. O problema vai vir de onde você não estava esperando. Você vai se preparar para 50 coisas e o que vai acontecer vai ser uma que você não se preparou. Então, eu acho que o mais importante, voltando às perguntas, o mais importante para conseguir morar a bordo, para conseguir fazer isso, é você se adaptar. Você conseguir se adaptar fácil, paciência e cabeça fria. No momento que você está no mar, principalmente lá fora, e você tem uma tempestade, você tem algum problema no barco, a única coisa que você tem é o que você tem no barco. Então você vai atrás, olha, identifica o problema, respira, o que você vai fazer, que ação que você vai tomar, executa, funcionou, ótimo, continua, não funcionou,
Tem até próximo uma passo. pergunta aqui, se precisa velejar desde pequeno ou pode começar já depois de velho. Bom, essa Tá aí a gente já respondeu já, né? Essa aí a gente já começou bem depois de velho mesmo. A gente tem amigos que começaram pequenos, que velejaram desde criança, mas isso não é referência. Se você realmente estiver disposto a aprender e estiver disposto a abrir mão desse tempo, que é bastante tempo, vamos dizer assim, intenso para conseguir aprender tudo, entender tudo, é possível em qualquer idade. Mas então, resumidamente, nossa história é mais ou menos isso. A gente comprou o Mia e a gente saiu da Guatemala e veio para Honduras velejando, que foi são 24 horas, 30 horas São mais ou menos. 144 milhas náuticas. Na velocidade média que a gente previa fazer, seriam 24 horas. Só que como a gente já está na temporada de furacão e a gente precisava sair da Guatemala por uma questão de documentos, porque o barco já estava lá há mais de 4 anos, que o dono faleceu, e o barco ele tem um visto. O barco tem um passaporte, que nem a gente. Então quando ele entra, ele tem um visto. O visto na Guatemala é 3 meses, depois 1 ano e depois 2 anos. É o máximo que você pode fazer. Depois de 2 anos, você está ilegal. Você precisa tirar o barco da Guatemala. Como esse cara morreu, não tinha muito o que fazer. Então, quando a gente comprou, o capitão do porto falou pra gente, olha, beleza, você comprou o barco, você tem que pagar essa multa por estadia, mas você precisa ir embora e ficar 3 meses fora. Aí a gente, quando a gente precisa ir embora? Ele, ontem. Você não tem muito tempo, porque senão você vai ter que começar o processo de importação do barco aqui. Só que a gente não é residente da Guatemala e muito dinheiro envolvido e tudo mais, então a gente precisa ir embora. Resumindo, vamos ter que ir embora. Então a gente pegou a primeira janela mais fácil para vir e veio. Só que mesmo a mais fácil que a gente tinha disponível naquela semana ali, naqueles 15 dias, foi horrível. A gente pegou mar de 2, 3 metros, vento contra, a corrente estava contra, o motor ligado, o vento tinha alguns momentos que a gente não conseguia velejar, a gente teve de tudo. No começo a gente teve 3 horas de velejada ótima, perfeito, golfinho e tudo mais, o pack completo. Depois o vento morreu, mas nenhum vento, parado, ligamos o motor e seguimos no motor. Depois de 2 horas motorando, começou o vento de novo, só que o vento estava na direção oposta, ele estava bem onde a gente precisava ir. Que entra numa parte técnica, a gente vai explicar depois, essa parte de como veleja. Mas a gente não conseguia ir naquela direção. Ligamos o motor no máximo, para frente, a gente estava fazendo 2 nós de velocidade. Então, os 24 horas que a gente deveria demorar para chegar aqui se transformaram em 3 dias. 3 dias de mar bagunçado, do barco balançando, batendo. E no meio do caminho a gente tinha acabado de comprar o barco. A gente descobriu todos os problemas. Todos os vazamentos de água, o motor parou de funcionar umas 4 vezes. Vazou diesel aqui dentro do barco, o cheiro estava horrível, eu e a Andresa passando mal lá fora por causa do cheiro do diesel. Foi uma... Resumindo, o que era para ser 24, 30 horas foram quase 3 dias, porque de pauleira, rock and roll. Não tinha velocidade, não chegava nunca. Por isso que foi tão importante quando a gente chegou aqui, ter uma cerveja gelada e uma janta pronta pra gente. A gente saiu do barco e falou assim, nossa, olha... cerveja gelada, local, jantinha. Outro parênteses, porque minha mãe tá vendo isso aqui, não correu risco de vida em momento algum, só sim. estava devagar. Não, isso é uma coisa legal também, é uma das perguntas que a gente tem, se a gente não tem medo e tudo mais. Bom, com tudo isso que a gente estudou, você aprende a julgar. Lógico que existe um risco, no que a gente está fazendo sempre existe um risco, a gente não pode mitigar. Sim. É um risco baixo, mas existe. Então o que a gente faz? A gente tenta se preparar para esse risco ser sempre o menor possível, apesar dele existir. Então a gente nunca nos coloca numa situação de perigo. A gente pode estar numa situação, que foi o caso quando a gente veio, de desconforto, porque a gente não progredia, o barco balançava e tudo mais, mas a gente não teve em momento nenhum em risco de vida, tá? Aí, falando sobre o risco de vida e como que a gente se prepara. Então a gente sempre tenta escolher a melhor janela para ser o mais fácil possível e não ter risco. Só arrumar aqui os comentários que eu não tô vendo, mas pode continuar falando. Tá, então, em caso de risco, como que a gente faz, o que acontece? Desce tudo lá para baixo, isso.
o que que a gente faz? A gente tem uma balsa salva-vidas, a gente tem o nosso bote, a gente tem colete inflável, a gente tem o rádio, a gente tem sinalizador, a gente tem foguete, que é a parte de sinalização, a gente tem corneta, a gente tem tudo isso. Então, em caso de algum problema, a gente sempre vai chamar no rádio primeiro, a gente vai avisar, tem outros velejadores, tem pescadores, tem a marinha, então sempre vai ter alguém próximo. Mas até esse socorro chegar, a gente tem que se virar por nós mesmos. Então a gente tem um kit de emergência, que sempre que a gente vai fazer a travessia a gente deixa pronto, com água, comida, documento, celular, tudo que a gente precisa. E a gente sempre deixa esse kit no cantinho aqui. Deu bosta, pega o kit e vamos embora, não tem muito o que pensar. O resto ficou. O barco é muito importante pra gente, a gente ama o barco, mas a gente ama mais a nossa vida. Então a gente nunca vai arriscar a nossa vida para salvar o barco ou coisa do gênero. Então a gente tem a balsa salva-vidas, a gente pode jogar na água, a gente tem a nossa dinghy, que também é um flutuante, a gente tem o rádio. Então a gente está sempre preparado para uma situação dessa. Se a gente quer passar por isso algum dia, não. Mas se a gente passar, a gente vai conseguir se virar? Vamos. Então esse é o primeiro ponto. O que mais que a gente estava... E aí foi isso, a gente chegou aqui, conseguiu chegar aqui, desde que Hello, a gente Steve. chegou aqui... Hi, Rob! Tem uns amigos nossos entrando, para a galera que não fala inglês, que só falam inglês. Hello, Honeycutt! We are here! E aí a gente vai falar um pouquinho em inglês também com eles aí também, para eles não ficarem todos deslocados. O Rob, que entrou agora, é o cara que comprou o nosso barco, o Snow. Rob is the guy who bought like the Snow Virgin. He's the happiest owner on life. That boat's perfect. And Carrie is like one girl who, from Texas. Então, aí a gente chegou aqui, desde que a gente chegou aqui, a gente tem que passar 3 meses aqui, mas a gente está parado aqui porque a gente está esperando a temporada de furacão passar. Enquanto isso, a gente está trabalhando no barco, em todos os problemas que tem no barco, para dar continuidade no final do ano. E qual que é o nosso plano? Vamos lá. Vamos voltar às perguntas para a gente poder responder o máximo possível, que aí as perguntas já levam no nosso plano, vamos dizer assim. A gente teve uma pergunta aqui, que como faz o processo de imigração nesses países? É de graça e tudo mais? Não, não é de graça. Quer dizer, alguns são, mas aqui a gente não passou por nenhum deles ainda. Então, o que acontece? Você paga para entrar no país, você tem uma cruising permit, que eles chamam, que é uma permissão de travessia e uma importação temporária do barco. É só um documento só, o barco não chega a ser importado, mas é uma permissão para você navegar por aquelas águas. Então, geralmente é 3 meses que eles te dão e aí você pode prorrogar. Como eu expliquei da Guatemala, é mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente tem esses 3 meses aqui em Honduras. O nosso visto também é 3 meses. A gente fez uma viagem um tempo atrás. Isso depende de cada país, na nacionalidade, a gente está explicando do nosso caso. Mas porque cada vez que vai no país tem que estudar o que precisa, quanto tempo é o visto, quanto custa também, que o preço... Isso, é o que a gente está falando, a gente está falando da nossa realidade aqui. Então a gente está aqui em Honduras agora, o que a gente pode falar é de Honduras e Guatemala. E o nosso próximo destino. Então aqui é assim, 3 meses, você precisa sair, eles têm o C4, que alguns países você precisa sair dessa área. Alguns países, como as Ilhas Caimã, a Jamaica, você não paga para entrar, é de graça, você não tem que pagar essa permissão, esse check-in nem nada. Então é muito variável, vai da lei do país e tudo mais. Então você tem que pagar nos casos desses países que estamos agora. Qual que é o nosso problema? Por que a gente está aqui ainda em Honduras? Porque a gente está na temporada de furacão. Não tem muito o que fazer nesse momento. Sair é arriscado. Lembra que a gente falou que a gente sempre vai procurar o menos arriscado. Então a gente não vai sair daqui para fazer uma travessia e encontrar um furacão no meio do caminho. Não faz sentido. Então a gente fica aqui, prepara o barco. E em novembro, a temporada de furacão termina. Aí a gente recolhe nossa âncora e parte. Nosso próximo destino é o México, tá? Nós estamos querendo ir para lá para passar o Natal no México. Esse é o nosso plano. Só que os planos mudam sempre, a gente está à mercê da natureza. Então a gente não consegue falar, olha, eu vou estar lá tal dia. Mas o nosso plano é ir para o México. Tem uma pergunta aqui, André Dragão. Queria saber do lado financeiro. Vocês guardaram
para poder se mudar ao barco, vocês ainda trabalham online. E essa é a maior preocupação. André, é o seguinte, depois você vai conseguir ver um pouquinho que a gente respondeu já a parte sobre isso. A gente não está trabalhando online no momento, a gente realmente está vivendo das nossas economias. Então a gente conseguiu economizar a grana durante algum tempo e essa grana a gente tem que tratar da forma de foi a despesa para comprar o barco e para a gente sobreviver um tempo até a gente descobrir o que a gente vai fazer. Então é esse o nosso plano. Como gestor financeiro, acho que eu fiz um bom planejamento, que a gente ainda não morreu de fome. E a gente ainda não tá, pescar ainda não é a nossa única solução para comer. Mas a gente consegue ainda ter o fôlego de algum tempo e a gente está tentando descobrir exatamente isso. A gente tem alguns planos para financeiros, que seria a nossa ideia, né? Uma das ideias seria fazer charter, day charter ou Airbnb, as pessoas virem ficar com a gente, passar uma semana, velejar, passear e tudo mais. Seria uma das fontes de renda, só que para isso a gente precisa preparar o barco, a gente não quer receber a galera aqui com o barco precisando ainda de algumas coisas. Então esse é o nosso plano inicial. E no meio do caminho a gente está tentando descobrir o que a gente vai fazer. A gente começou essa história de Instagram, começamos a postar mesmo para os amigos, que todo mundo perguntava onde vocês estão, cadê vocês? Então a gente começou a fazer isso. E surpreendentemente começou a crescer o número de pessoas que a gente nunca tinha ouvido falar, e foi chegando, e foi adicionando a gente, foi perguntando, e aí a gente resolveu, vamos vestir essa camisa então e vamos tentar fazer. Vamos tentar mostrar, se a galera está curiosa para saber o que a gente está fazendo, como funciona, vamos tentar mostrar o máximo possível da forma que a gente faz. Então, acompanhando nossos vídeos, vocês vão ver, a gente fala gíria, a gente fala palavrão, a gente faz tudo que a gente não deveria fazer. Eu xingo quando eu me machuco. Mas essa vai ser a realidade. A gente tenta filmar, quando a gente está nervoso a gente não consegue. Mas a gente está tentando aprender, entender e fazer, levar algum conteúdo que talvez para alguém possa ajudar a conseguir realizar o projeto do mesmo jeito que eu não tive isso quando eu comecei lá atrás. Então eu tive que ralar bastante para ler e tudo mais, e a gente... Só que, respondendo a pergunta dele aqui... Qual? Tá. Você quer responder essa? Uma das maneiras que a gente tem, como a gente trabalha com orçamento baixo, a manutenção, sim, ela tem um custo alto, mas pra gente economizar dinheiro, a gente faz tudo. Vocês podem ver a mãozinha de gerador aqui, ó, tá vendo? Mãozinha de É torno. a gente que trabalha, a gente que faz, a gente que conserta, então a gente consegue economizar uma grana bem legal fazendo o trabalho do barco. Lógico, tem coisinhas, uma peça, uma coisinha ou outra que não tem como, tem que comprar, mas a gente sempre tenta gastar o mínimo possível. Sim, duas coisas que a gente descobriu nesse mundo náutico. Vamos lá. Primeiro, a mão de obra é muito cara. Então tudo que a gente pode fazer, a gente faz. As peças de reposição e os itens que a gente precisa também são caros, não são muito baratos. Mas a gente descobriu que existem soluções, coisas que eu não sabia até chegar aqui. Na comunidade náutica tem um negócio que eles chamam de swap marketing. É tipo uma feira do rolo. Então você tem alguma coisa no seu barco que você não está usando, você vai lá e vende, e aí você troca. Deixa eu só mandar um... Hi Ben! Titia! Hello Ben, how are you? Ele tá pedindo aqui um beijinho pra ele, meu sobrinho, gente. Titia e titia ama você, viu? Então voltando. Então tem isso. Você tem essa feira do rolo, essas coisas, e isso ajuda a gente demais, porque às vezes a gente encontra a peça que a gente está precisando, que a gente precisaria importar, ou comprar online uma nova, e às vezes está funcional e está ali do lado e é bem baratinho. O pessoal cobra $5, às vezes uma coisa custa 50. Então a gente tem bastante essas ferramentas. E a gente decide fazer nós mesmos, já é uma economia. A gente procura, sempre que tem esses bons negócios para peça, para essas coisas que a gente precisa, a gente faz. A gente tem bastante peça sobressalente no nosso barco e coisas que a gente não usa, que a gente também pode fazer uma fonte de renda disso. Lógico que não vai ser duradoura, né, efetiva, mas é alguma coisa. E quanto às outras despesas, né, que você perguntou. Cara, a vida é muito simples. No momento a gente está numa ancoragem, a gente paga nada, a gente tem energia solar, então o sol carrega nossas baterias e produz tudo mais. Comida,
que aqui em Honduras não é tão caro e a gente não sai para comer fora, então você vê a cestinha nossa aqui, ó. A gente geralmente cozinha, o pessoal que me conhece sabe que eu gosto de fazer uns rango da hora, então a gente faz comida no barco mesmo, então nosso gasto é bem pouco. Eu não tenho um número exato para te dar, mas eu acho que hoje a gente não chega a gastar $200 por mês. Acho que talvez seja até menos que isso. Depende das manutenções. Sem contar a manutenção do barco, com certeza é menos que $200. Aqui em Honduras. Guatemala era um pouquinho mais caro. Depois de já ter pagado todas as taxas para entrar com o barco. Sim, eu tô falando de despesa normal. Porque é basicamente isso. A gente vai, faz uma compra de supermercado e é isso. A gente não tem outras despesas. A água, a gente faz coleta de água de chuva, a energia é solar. A gente não tem que pagar marina nem nada, como a gente está na âncora, é comida. E a comida nossa é brasileiro. É arroz, feijão e ovo. Não, a gente come normal, a gente come comida normal. Arroz, feijão, salada, tem carne. Quando a gente consegue, a gente pega um peixinho também, que é bom. Lagosta. Aqui em Roatán não pode pescar, mas quando a gente sai para velejar, a gente consegue pescar. E tem umas outras ilhas aqui perto também. Quem já acompanha, a gente já teve em Utila, que é uma ilha aqui próxima, e lá é permitido pescar, então... Só Roatán que é um parque, então você não pode pescar, você não pode catar lagosta. As lagostas aqui são tão boazinhas que você cutuca ela assim, ela sai fora da toca. Então você não pode pegar. Mas fora daqui, 5 milhas para fora, você já é liberado pescar. Então você pode tirar o barco e tentar ir pescar e... beleza. Já tá acabando o tempo. Tá acabando nosso tempo. Tem alguém que quer entrar aí e fazer alguma pergunta pra gente online? Agora é a hora. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui. Paty, vamos... Não, aqui é convidar participantes. Não, é isso mesmo. É isso mesmo? Quem sugeriu. Não, aceitar. Aí você perdeu. Vamos lá. Manda a solicitação de novo, quem quiser entrar, porque... Faz macarrão pra vender. Ê, Dona Maria! Tá com saudade de macarrão, né? Dona Maria faz os melhores pão de queijo do Goiás, viu, gente? Se for pro Goiás, come o pão de queijo da Dona Maria, que é bom. Se você for vir pra cá, traz pra nós. Rodrigo Santana, o freezer é grande? Cara, mais ou menos. A gente consegue colocar bastante cerveja e... Mas o problema do freezer do barco é que ele é horizontal. Então toda vez que você precisa pegar alguma coisa, a gente tem que tirar tudo e cavucar, depois colocar tudo de novo. Edmar, a gente está morando em Honduras. No momento a gente está morando em Honduras, em Roatán, Bay Island. Bom, aí a gente já falou. E do Goiás também, ó aí, hein? Alex, eu senti saudade de você essa semana, viu, cara? Eu tava mexendo no gerador aqui, eu falei assim, putz, o Alex ia me ajudar a conseguir. Porque a parte do motor, a diesel tá funcionando, a parte de gerar energia que não vai. E eu tava precisando dos equipamentos aqui, gaúcho. Já faz as malas, vem pra cá, traz a picanha, vamos assar uma carne. Vá! Bom, vamos, enquanto ninguém pergunta mais nada lá, vamos ver se tem alguma pergunta aqui que a gente não respondeu. Da rota a gente falou. Tá. Quanto tempo a gente pretende morar no MIA? Gente, essa pergunta realmente não tem resposta. A gente não tem nenhum plano, vamos dizer assim, escrito na pedra. Então, por enquanto a gente está aproveitando, a gente está gostando, a gente está se divertindo. É uma experiência nova, é um negócio legal. E a gente vai continuar até a gente continuar. A hora que a gente mudar de ideia e achar que isso não está mais agregando para a nossa vida, a gente resolver fazer outra coisa, a gente vai resolver fazer outra coisa. Mas por enquanto a gente está aproveitando bastante. E eu acho que vai passar um bom tempinho aí, viu? Porque essa menininha aqui roubou meu coração. E uns pedaços do meu dedo e essas coisas. Vamos lá. Já estão se sentindo confiantes para uma travessia maior? Legal, essa é uma pergunta boa. Sim, eu confio bastante no barco. Os probleminhas que a gente está solucionando aqui são mais problemas de conforto e facilidades, vamos dizer assim. Mas o barco é um barco bem rígido, é um barco bem confiável, com uma área vélica muito boa. Nós temos 360 metros quadrados de área vélica. Ou seja, quando a gente está com todas as velas para cima, são 340 metros. É muita coisa.
E é um barco que é feito para atravessar o mundo. Então, dentro dos nossos planos, rotas mais para o futuro, a nossa ideia inicial seria: a gente vai para o México, vai passar ali o Natal, Ano Novo ali, essa parte, e talvez na próxima temporada de furacão, antes de começar a temporada de furacão, a gente tem uma janela de travessia do Atlântico. Então tá na nossa lista de talvez fazer a travessia do Atlântico e voltar para a Europa. E a razão seria unicamente financeira, porque aí a gente consegue ter um pouco mais de recurso do que aqui na América Central. Então é uma das nossas ideias, talvez fazer a travessia atlântica e passar aí Gibraltar, ir para Espanha, Itália, e aí na Europa a gente tentar erguer mais uma grana até fazer a próxima travessia. Mas, como eu disse, tudo pode mudar. Se a gente conseguir descobrir alguma outra forma, uma outra fonte de renda nesse meio do caminho, a gente gostaria muito de explorar o Caribe. Tem muita coisa aqui para ver, tem muito lugar legal. E para o outro lado, a gente está indo no lado interno do Caribe, né? No lado externo do Caribe é muito mais bonito. São os lados das ilhas. São as ilhas, né? Martinica e tudo mais. Aqui a gente está no lado do continente, que é a América Central. Vamos lá. Guimizeira. O que vocês mais sentem falta além da família e de amigos? Cara, além da família e dos amigos, eu sinto muita falta do churrasco, viu? Eu vou falar pra você aqui, ó. Eu tenho uma lista grande e é basicamente de comida. Vocês sabem que eu como que nem um monstro. Então eu sinto muita falta de feijoada, eu sinto muita falta de coxinha, eu sinto muita falta do pão de queijo da mãe da Camila. É bom. Churrasco. A carne que a gente pega aqui não é a mesma carne do Brasil, então enrola, mas não é a mesma coisa. Que mais que eu sinto falta? Eu acho que seria comida. Grande parte da comida e dos meus bichos lá em casa também. De recurso aqui. Aqui a gente quer trabalhar no barco, mas aqui é um pouquinho difícil conseguir as coisas. Então a gente queria ir para um lugar que tivesse mais recurso para poder fazer as coisas no barco também. O Thiago tá fazendo promessa. Thiago, você fala que vai fazer, depois a gente chega aí, você não faz churrasco, hein? E assim, você faz. O Thiago, ele é um cara que consegue fazer um abacaxi que fica quase tão bom que nem picanha. Mas sim, vamos parar de falar de comida? Senti falta, é mais ou menos disso, de comida, coisas que a gente cresceu. E aí da parte prática, o que a gente mais sente falta realmente é recurso. Você precisa de uma peça aqui, tem que vir dos Estados Unidos e é 3 semanas, um mês para chegar, se você conseguir encontrar. Então essa é um dos nossos buracos. Às vezes coisas simples que você compraria numa lojinha nos Estados Unidos ou na Europa, que custaria 2 euros, 2 dólares, aqui ela vai acabar custando 20, 30 por ter que chegar e tudo mais. Vamos lá, Paulo Afonso, quais são os maiores perigos, as feras do mar ou da terra? Cara, eu acho que as da terra são mais preocupantes, vulgo seres humanos, mas as do mar também a gente tem que ficar esperto. A gente estava fazendo a limpeza aqui do casco essa semana e tinha uma barracuda embaixo. Então a gente teve que esperar ela resolver ir embora, porque elas são conhecidas por comer os dedinhos. Então a gente achou melhor não arriscar. Bom, eu acho que o nosso tempo está acabando. Eu não sei como que isso funciona. Também não faço ideia, para mas sozinho. eu acho que Bom, vamos continuar. A galera tá aí, estamos conversando. Se cair do nada, gente, é porque o Instagram resolveu parar. Paciência, a culpa não é nossa. A gente está aprendendo, essa é a primeira. Mas vamos fazer aí. Vamos lá, André. Ano que vem, se precisar de tripulante para fazer a perna de alguma travessia, é só falar que a gente vai por aí. Olha aí, André, cuidado que a gente chama, hein, cara. Ah, legal, uma outra pergunta também que a gente tinha, que eu esqueci de falar. Brasil. Ah, vocês vão voltar com o barco pro Brasil? Vocês estão planejando voltar pro Brasil? Vão velejar no Brasil? Cara, a gente queria muito. Isso seria na lista de sonhos nossos, poder voltar com o Mia pro Brasil. Mas não vamos. Tem uma legislação no Brasil que nos impede, como brasileiro, de velejar um barco que não é registrado no Brasil. Então, o Mia ele é registrado nos Estados Unidos, ele tem bandeira americana. E a gente, como brasileiro, a gente não pode ir. Simplesmente não pode. Teria que importar, mas... Aí entra o segundo tem ponto. algumas exceções também. Teria que fazer um processo de importação do barco e regularizar a situação dele no Brasil. Só que o Mia é de 77, é uma senhorinha de 45 anos. E no Brasil só se permite importar veleiro ou embarcações com até 20 anos, né?
Então, assim, a gente não se enquadra, a gente está acima disso, então não dá para importar. Existe uma possibilidade como colecionador, só que isso envolve advogado, processo e tudo mais, e o custo vai lá em cima. E nós somos pobres, então a gente vai acabar ficando para fora mesmo do Brasil e talvez a gente vá velejar no Brasil com amigos gringos ou amigos brasileiros. Quando a gente estiver no Brasil, com certeza a gente vai sair para navegar por aí. Mas o MI acho que a gente não vai conseguir. Até mudar essa lei acho que a gente não consegue. Vamos lá. Hamilton Duarte, uma pergunta. Onde deixar o barco para fazer o passeio no continente maior? Tipo, Merida ou... Deixando uma marina, quanto custa por Tá, dia? legal, marina. Tem algumas opções, depende do lugar que a gente tá, a gente vai trabalhar com opções diferentes. A gente tem um negócio que chama mooring ball, que é uma boia que fica ali com uma âncora bem pesada embaixo. Você prende o barco ali e ali você está seguro. Geralmente você paga para usar essas. Então essa é uma opção quando você vai à terra e para passar mais tempo, você pode deixar numa mooring ball, ou mais segura ir para uma marina. A marina aqui, cada região do mundo são formas diferentes, mas aqui eles cobram por pés. Então o nosso barco tem 44 pés. Então você tem tabela de preço para dia, semana, mês e períodos mais longos. Então isso tudo interfere no quanto de dia que você quer passear, vamos dizer assim. O preço da nossa marina, da marina que a gente estava aqui em Roatán, eram $4 por pés por mês. Tá? Então esse é um valor por mês. Se você for ficar diário, geralmente ele sobe um pouquinho mais, mas você consegue negociar e tal. Mas esses são os valores daqui. A gente sabe que nos Estados Unidos é mais caro, na Europa você tem... tudo depende do lugar e também tem contato se você utilizar energia, água, dependendo do lugar eles cobram também. Ah, legal, ó. Pergunta do Rodrigo aqui. Vocês não têm cidadania europeia? Não vale entrar com passaporte europeu no BR? Bom, a Andresa tem cidadania, e como nós somos casados, eu tenho permissão também, a gente tem residência. Mas tá? ele não tem cidadania. Mas eu não tenho cidadania, só tenho residência. E pra gente conseguir fazer isso, a gente teria que dar saída fiscal no Brasil. Você não conseguiria porque você é o capitão. A gente teria que dar saída fiscal no Brasil e conseguiria voltar, tá? Mas, qual seria o problema disso? Primeiro, mesmo que a gente conseguisse, a gente teria um período curto, a gente seria tratado como um imigrante, então a gente não poderia renovar. A gente teria coisa de 3 meses. E 3 meses no Brasil não é muita coisa. Normal, um visto normal. Turista. E aí entra esse fator. Por eu ser capitão e dono da embarcação, bom, a gente sabe como funciona o Brasil. Dependendo do humor, ele pode autorizar, e dependendo do humor, ele pode não autorizar. Só que não é uma coisa tão simples de parar e falar, não pode, volta, porque a gente está falando de uma travessia para descer. Então, tudo que a gente pesquisou fica inviável voltar para o Brasil. Gostaríamos muito, estamos esperando aí que talvez mude dia, no futuro, mude alguma lei e a gente consiga ou a gente voltar. consiga trocar um barco no futuro por um brasileiro. É uma possibilidade. A hora que a gente resolver voltar para o Brasil, se a gente vender o MIA fora e comprar um barco brasileiro, todas as possibilidades estão disponíveis. A gente só precisa estar preparado para quando elas chegarem. Vamos lá, mais alguma pergunta? O mundo é grande, deixa o Brasil para o futuro. Essa é a minha intenção, viu, Milton? Minha ideia é aposentar lá. A hora que eu falo assim, não, agora eu tô cansado, eu quero viver em Ilha Grande. Ilha Grande e Ilha Bela vai ser minha rota. Ilha Grande e Ilha Bela. Ubatuba também é legal. A gente vai acabar rodando o Brasil inteiro. Vamos lá, perguntas, enquanto não acaba. Barco brasileiro é bem visto por aí? Cara, não tem muito esse negócio na comunidade náutica aqui fora. Ninguém liga muito para esse tipo de coisa, vamos dizer assim. Seu barco chegou aqui, ele tá bem, é isso que importa. Não tem muito, eles não... É mais curiosidade. Como que é seu barco? Eu quero entrar, quero ver o que você tem, o que você não tem, como funciona. Mas não tem esse negócio, essa marca não é boa, essa marca não. Tá todo mundo no mesmo mar, vamos dizer assim. Então a gente tenta sempre se ajudar, independente de julgamento do barco de um ou de outro. Pessoas têm estilos de vida diferentes e o importante é o barco comportar o seu estilo de vida. É o que a lição que a gente aprendeu. Bom, acho que é isso. As perguntas que a gente tinha, a gente respondeu. A gente não sabe como funciona esse negócio do Instagram. Alguém quer... Bom, última chamada. Alguém quer entrar para fazer alguma pergunta pra gente ao vivo?
A hora é agora, mande a solicitação aí, eu não sei como funciona. Vai aparecendo. Mas para eles mandarem. Você clica na câmerazinha e entra e faz a pergunta. Alguma curiosidade? Abraço, Silvio. Acho que é isso. Bom, então é isso. É um resumo de como que a gente chegou aqui. E para quem não viu inteira a live, a gente vai deixar gravada. E se tiver alguma dúvida também, pode mandar pra gente no comentário de algum post, direct, mensagem. Pode entrar em contato. Manda mensagem, a gente vai tentar responder o máximo possível. Bom, voltar só um pouquinho, pergunta do Rodrigo. Cara, não, a gente não viu nada disso, de país bloquear a entrada ou ser tratado de forma diferente. Lógico que a bandeira americana e europeia, ela tem um pezinho um pouco mais fácil. Ao mesmo tempo, eles tentam cobrar um pouquinho mais, né? Então, mas a gente nunca viu esse, vamos dizer assim, preconceito ou dificuldade por ser uma embarcação brasileira. Nos lugares que a gente velejou, conversamos com as pessoas. Tá, ao invés de falar que sentem falta, que estão mais animados para ver e conhecer. Tem duas respostas para essa pergunta. Primeiro, o que eu estou mais animado para ver é meu gerador funcionando. Essa é a minha missão, minha última missão é essa. Mas, cara, a gente está vendo o que a gente quer ver, o que a gente quer conhecer. Isso entra muito no nosso propósito. A gente não quer ver e conhecer as coisas sozinhos. A gente quer que os amigos venham. A gente teve já visita de amigos do Brasil no nosso barco, no primeiro barco, o Clebão e a Silvia. E foi super divertido, e a gente descobriu que é isso que a gente quer. A gente quer receber os amigos, a gente quer fazer um churrasco, a gente quer sair para mergulhar, para velejar. A gente quer realmente aproveitar, passear e se divertir. Então, eu tenho alguns tópicos, lugares assim na Terra que a gente tem que passar. Eu quero, aí entra ao meu lado, eu quero chegar velejando em Madagascar, fazer a costa da África e ir para Madagascar. E a Andresa quer muito conhecer a Polinésia Francesa. Então, são dois lugares no oposto do mundo, então eu acho que a gente vai ter que acabar dando uma volta ao mundo para ver os dois lugares e aproveitar ao máximo possível o caminho. Vamos lá. Josão, boa janta. Gerador e dessalinizador, temos os dois, só que eu preciso do gerador funcionando para poder começar a trabalhar no dessalinizador, porque ele é 110, então por isso que eu preciso ver o gerador funcionando. Valeu, Rodrigão, pela admiração. A gente tá tentando, cara. YouTube. Mundo Enos, é isso? A gente pensou no YouTube, mas a parte de edição de vídeo, só de fazer esses videozinhos pro Instagram e filmar, a gente já tá apanhando. Então a gente quer tentar se acostumar com a ideia com o Instagram e talvez a gente mude pro YouTube, mas a gente já percebeu que a gente precisa aprender muito. Na hora que a gente tá tendo algum problema, a gente não lembra de pegar o celular para filmar. A hora que acaba, tá tudo bem, a gente respira e fala, pô, isso aí seria um vídeo legal. A gente tá começando ainda, então tá entendendo todo esse processo aí. O barco todo, isso a gente vai fazer um tour pelo barco, mostrando um barco como ele tá agora. A gente tem algumas fotos que a gente já mudou bastante coisa, vou postar algumas fotos de como ele tava, e aí a gente vai vendo a evolução progressiva do barco. Onde você tirou o barco, teve que fazer seguro para registrar. Não, André, não precisamos de seguro. O barco a gente registrou em Delaware, que é nos Estados Unidos, e que é o lugar mais fácil para registro. A gente conseguiu fazer tudo online, e a única coisa que a gente precisou, os documentos, né, do barco, as nossas habilitações, minha habilitação, né, como capitão, e foi bem simples o processo. Esperamos 15 dias e chegou. Parabéns pela live. Valeu, mamá! Obrigado. Eliana, te amamos. YouTube sai fora, roubada. Bom, vai estudar, mas por enquanto a gente vai tentar manter a galera atualizada por aqui no Instagram e tentar mostrar o que a gente pode. Se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês querem ver, manda pra gente, que são ideias. A gente às vezes não sabe o que é interessante pra vocês e o que não é, o que as pessoas querem ver. Por isso que é importante deixar no comentário pra gente saber se vocês estão gostando, o que vocês querem ver.
ajuda a gente também. Eu sei que dá preguiça, mas não passa só pro lado não, dá uma clicadinha lá, manda um Curte, salve. compartilha. Curte, compartilha e manda pros amiguinhos. A gente ainda tá aprendendo essa parte do ridículo ainda, atravessar essa fonte. Pra gente, a gente acha muito sem graça fazer isso. Tá completamente fora da nossa linha de experiência, vamos dizer assim. A gente acha muito novinho, muito... Minha sobrinha faz isso, entendeu? A gente acha, nossa, estranho. Mas a gente tá acostumando, a gente aprende rápido. Beleza? Vamos terminar por aqui então. Estamos aí 24 horas no Instagram, até a nossa próxima aventura. Vamos mostrando a nossa rotina, a nossa vida no barco, nossos concertos, nossos acertos e os nossos erros. E qualquer coisa, manda mensagem pra gente aí. Fechou? Tchau, gente. Beijo, Obrigada. tchau, gente. Não mexe. Não mexe. Tá vendo, gente? Essa é a vida de casado. Encerra. Uhum.